Reajuste dos planos de saúde individuais é o maior e deve impactar 8 milhões de clientes. Confiança do comércio cresce pelo terceiro mês seguido e você vai ver também. Na pandemia, burnout, um problema profissional, cresceu entre as mulheres. Ministro das Relações Exteriores da Rússia afirma que o Ocidente travou uma guerra contra Moscou que deve ser longa. Coreia do Norte afirma que o surto de Covid está controlado, mas especialistas desconfiam que os números são subestimados no país. E ainda, a seleção brasileira começa a se preparar para amistosos em Seul. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta sexta-feira no Brasil e no mundo. E olha só, os planos de saúde individuais e familiares vão ficar mais caros. O aumento será de 15,5%, de acordo com o anúncio feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O reajuste é o maior da história. A alta vai impactar cerca de 8 milhões de clientes, o que representa 16,3% dos beneficiários de planos de saúde do país. E o aumento será o maior desde o ano 2000, quando teve início a série histórica. O reajuste anunciado pela ANS será de até 15,5%. Até então, o maior reajuste havia sido de 13,57% em 2016. O aumento será aplicado para os contratos que fazem aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023. A ANS alega que o reajuste foi motivado pelo aumento nos gastos dos planos individuais no ano passado, na comparação com 2020. A agência citou principalmente o aumento nos custos dos serviços e insumos. Em contrapartida, o uso dos serviços de saúde, que caiu muito durante a pandemia, não cresceu no mesmo ritmo. A retomada tem sido mais gradual em relação às consultas e internações. O reajuste só vale para os planos individuais e familiares. Nos planos de saúde coletivos e empresariais, as operadoras têm liberdade para determinar os preços e os reajustes sem precisar da autorização da ANS. E agora vamos falar sobre reajuste salarial. 4 em cada 10 reajustes salariais ficaram abaixo da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de janeiro a abril deste ano. Essa é a conclusão do levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. E a proporção dos reajustes que ficaram iguais à inflação foi ali de 31,6%. Já os resultados acima do índice inflacionário equivalem a 26,6%. E ainda falando de economia, os comerciantes brasileiros ficaram mais otimistas em maio, segundo dados da pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento mostrou que o índice de confiança do setor subiu 5,7% em relação a abril. O aumento inesperado nas vendas foi o principal motivo para a confiança dos comerciantes voltar a crescer, reflexo da melhora da pandemia. A flexibilização das medidas restritivas levou à volta dos consumidores dentro das lojas. E os números da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, confirmaram o sentimento do setor. O índice de confiança marcou 120,2 pontos em maio, o que representa um aumento de 5,7% na comparação com abril. Já o dado que avalia as condições atuais do empresariado marcou 102,2 pontos, 11,8% a mais do que abril. E o componente que mede a expectativa dos comerciantes voltou a crescer após 4 meses de queda e marcou 150,8 pontos, um crescimento de 3,7% na comparação com o mês anterior. A CNC destacou ainda que houve melhora da confiança entre as empresas varejistas de pequeno porte. O indicador de confiança cresceu 10,2% em um ano entre os grandes varejistas, enquanto a expansão entre os pequenos empresários do setor no período foi de 32%. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma oficina mecânica na madrugada desta sexta-feira, no bairro Bonfim, região noroeste de Belo Horizonte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram parcialmente controladas por volta das 5h30 da manhã. Mas por conta da existência de materiais combustíveis no local, as chamas voltaram a surgir e o fogo se espalhou, destruindo boa parte do imóvel. Por volta das 8 da manhã, os bombeiros ainda atuavam no controle das chamas, que atingiram uma área de cerca de 500 metros quadrados. De acordo com a corporação, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas felizmente não houve vítimas. E agora, um alerta. O burnout cresceu entre as mulheres ao longo da pandemia. Quase metade das brasileiras que trabalham se sentem esgotadas. E a conclusão é de uma pesquisa realizada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Foco, anos de estudo e a construção de uma carreira de sucesso. Viagem internacional, fuso horário, tendo que fazer a reunião na hora do almoço, sem hora para chegar, sem hora, enfim, para sair, uma loucura. E aí, junto com a minha carreira de executiva, eu era professora universitária e também me dedicava a alguns trabalhos terapêuticos para mulheres, né? Que é um assunto ali para o qual eu me dediquei também. Ana Tomazelli tinha um emprego dos sonhos, ou melhor, os empregos. Mas foi justamente esse acúmulo de funções que fez o corpo dela pedir socorro. O que acontece em 2018? Eu fico sem voz. Por 10 dias, sou hospitalizada, afastada do trabalho, coisa que nunca tinha acontecido. E vou entender, então, por que isso aconteceu. Não era um resfriado, não era uma simples estafa. E, psicologicamente, entendi que, nesse mesmo período, um projeto que eu tinha feito, muito importante para o segmento onde eu atuava, ele foi lançado e foi divulgado na mídia, mas ele foi sem o meu nome. A resposta física estava ligada à mente. Procurei uma pessoa profissional de psicologia, contei o que estava acontecendo, iniciei ali um tratamento, um acompanhamento terapêutico. Esse profissional me indicou um profissional de psiquiatria. Falou, olha, para compor esse diagnóstico, acho importante falar com essa pessoa. Ana foi diagnosticada com burnout, um fenômeno ocupacional que em janeiro deste ano foi incluído na nova classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. A palavra significa esgotamento, com sintomas de exaustão extrema e estresse gerados no ambiente de trabalho. Quando falamos de esgotamento, ele não vai fechar ali em um quadro, tem que ter outros sinais e sintomas, né? Mas se juntarmos aí o esgotamento físico e mental, ao qual aí o sujeito ele vai ficar com a produtividade menor, ele vai querer realmente não ir para o trabalho, vai querer dormir, vai dormir, mas vai acordar cansado, o sono não é reparador, vai ficar mais irritado, concentração vai cair, né? É um problema profissional que, especialmente para mulheres, soma-se às questões do lar e família, como relata Ana, cujos filhos, na época do diagnóstico, tinham 8 e 18 anos. Eu estava casada com meu segundo marido, que não é o pai deles, então veja, administrando o ex-marido, os filhos, ex-marido com guarda compartilhada, os filhos, o casamento, o trabalho, toda a casa. Durante a pandemia, o trabalho remoto associado aos cuidados com a casa e filhos de forma simultânea afetaram mais ainda a saúde mental feminina. O burnout aumentou bastante entre as profissionais daqui do país. Segundo um levantamento realizado pela empresa de auditoria internacional Deloitte, 44% das brasileiras afirmaram estar esgotadas. A pesquisa foi realizada entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano, com 5.000 mulheres de 10 países, sendo 500 do Brasil. Depois de encarar o problema de frente e observar esse crescimento, que não começou agora, Ana resolveu mudar de vida e passou a dar suporte a mulheres que enfrentam o mesmo drama. Em 2019 eu fundo a ONG e aí chego em 2022 com uma relação com um trabalho muito reeditada, eu vou chamar dessa forma. Então a maneira como eu trabalho, continuo trabalhando bastante, trabalho não só na ONG, mas também trabalho numa startup de atendimento ao cliente.
A organização não governamental fundada pela ANA é o IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino, que atua para ensinar a identificar e interromper os processos de violência socioemocional na família, nos relacionamentos e, claro, no trabalho. E saber que eu entrego um mundo menos difícil para alguém já compensa tudo. Mas como identificar o burnout? E o que é o sinal de alerta que você tem que pedir socorro quando você vai realizar atividades simples, que antes você sentia prazer e que agora você não sente mais prazer e você tem dificuldade até para fazer. Sabe, você quer fazer e não faz, você tem uma situação de trava. Algumas empresas hoje investem na saúde mental dos empregados, como afirma o professor Sérgio, que é também fundador da Fitter, uma startup de inteligência artificial que mede a felicidade profissional dos funcionários. A gente está sendo muito demandado por palestras para a parte de educação e as empresas agora estão começando a implantar metodologias de medir felicidade, de medir saúde mental e mais do que isso, porque só ter o dado não adianta nada. É ter o dado e interagir de uma forma positiva com as pessoas, porque elas vão produzir mais, inclusive, né? Como ex-paciente de burnout, fundadora da ONG que atua no mesmo segmento, Ana ressalta que o assunto, ainda tabu, precisa de mais atenção. Sendo um fenômeno ocupacional, a gente precisa olhar para essas relações e as empresas estão aprendendo a fazer. Não só por uma falta de vontade, mas por um desconhecimento mesmo, por uma ignorância. Então as empresas estão no caminho, estão aprendendo. E você vai ver a seguir, Coreia do Norte afirma que o surto de Covid está controlado, mas especialistas desconfiam. E ainda, a seleção brasileira começa a se preparar para amistosos em Seul. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 16 minutos no horário de Brasília. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu, que já dura 93 dias. E nesses 3 meses de ofensiva, a Rússia abandonou seu ataque, o seu foco inicial, que era a capital Kiev, e agora tenta se consolidar na região industrial oriental de Donbás, onde apoia separatistas desde 2014. Milhares de soldados realizam ataques de 3 lados na tentativa de cercar as forças ucranianas em Sievierodonetsk e Lysychansk. Analistas militares veem a batalha pelas 2 cidades como um potencial ponto de virada na guerra, agora que a Rússia redefiniu seu principal objetivo de capturar o leste. Olha, e ainda falando do conflito no leste europeu, ao que parece, podemos estar próximos ao fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia não está ansiosa para conversar com o russo Vladimir Putin, mas que é preciso encarar a realidade, sinalizando uma abertura para o encontro. Em um discurso para uma instituição da Indonésia, o presidente ucraniano chegou a dizer que o país quer sua vida de volta. Acontece que é forte o boato que o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos teria dito que a Ucrânia deve concordar em ceder a Crimeia e grande parte da região de Donbás para a Rússia. Até o momento, não foi confirmada se de fato haverá essa reunião. A Organização das Nações Unidas declarou nesta sexta-feira que dos mais de 6 milhões e 600 mil refugiados ucranianos que fugiram para países vizinhos, 2 milhões e 900 mil foram para outras nações europeias. Os refugiados, a maioria mulheres e crianças, cruzaram as fronteiras da Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro.
O dado da Agência da ONU para os Refugiados dá uma ideia de quantos ficaram no primeiro país pelo que entraram e quantos foram para outros lugares, à medida que a crise de deslocamentos provocada pela guerra se estende pelo continente. Um gráfico do Acnur mostra que o maior número de refugiados ucranianos em países não vizinhos está na Alemanha, República Tcheca e Itália. Segundo dados da agência, um total de 6.659.220 ucranianos fugiram do país desde a invasão russa. Destes, mais de 3,5 milhões foram para a Polônia. Cerca de 100 mil refugiados por dia chegavam à fronteira polonesa no início de março, mas o número caiu para 20 mil em maio. Antes da invasão, a Ucrânia tinha uma população de 37 milhões em regiões controladas pelo governo, excluindo a Crimeia, anexada pela Rússia, e regiões controladas por separatistas pró-Rússia no leste. E o ministro russo das Relações Exteriores afirmou nesta sexta-feira que os países do Ocidente executam uma guerra total contra o país e que deve durar muito tempo. Moscou denunciou nesta sexta-feira que o Ocidente lançou uma guerra total contra a Rússia. O chanceler Sergei Lavrov afirmou que o conflito vai durar muito tempo. Estados Unidos e aliados estão duplicando, triplicando ou quadruplicando os esforços para conter nosso país, utilizando uma ampla gama de ferramentas, desde sanções econômicas unilaterais até propaganda totalmente falsa no espaço midiático mundial. A cultura de cancelar a Rússia e tudo conectado ao país está chegando ao ponto do absurdo. Os clássicos foram proibidos: Tchaikovsky, Dostoiévski, Tolstói e Pushkin. Под запретом классики Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин гонениям подвергаются. As sanções contra a Rússia se multiplicaram desde o início da ofensiva militar contra a Ucrânia. Além das sanções econômicas e condenações internacionais, muitas instituições culturais interromperam a colaboração com instituições estatais russas ou vetaram artistas que apoiam a invasão. Em meio ao aumento dos preços dos grãos por causa da guerra na Ucrânia, a Rússia pretende expandir suas exportações. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Agricultura. A Rússia anunciou nesta sexta-feira que pretende exportar 50 milhões de toneladas de grãos na próxima temporada. O número representa um forte aumento em relação ao ano atual, tendo como pano de fundo o risco de uma crise alimentar em razão de sua ofensiva contra a Ucrânia. As exportações russas de grãos estão atualmente sendo retidas por sanções à cadeia de suprimentos e ao setor financeiro, enquanto as da Ucrânia são prejudicadas pela ofensiva dos militares russos. O ministro da Agricultura, Dmitry Patrushev, informou que a Rússia já exportou nesta safra 35 milhões de toneladas de cereais, incluindo mais de 28 de trigo. Até o final do ano agrícola, a expectativa é exportar 37 milhões de toneladas de grãos. A Rússia estima que a safra de 2022 será de 130 milhões de toneladas, contra 121 no ano passado. O país e a Ucrânia são potências agrícolas e seu trigo, milho e girassol, em particular, abastecem o mercado mundial. O conflito desencadeado por Moscou e as sanções adotadas em represália minaram o equilíbrio alimentar global, levantando temores de uma grave crise que vai afetar particularmente os países mais pobres. E a China e a Rússia vetaram na ONU a proposta dos Estados Unidos para endurecer as sanções contra a Coreia do Norte após o lançamento de mísseis balísticos. Os 13 membros restantes do Conselho de Segurança votaram a favor do texto, que previa uma redução das importações de petróleo bruto e refinado por Pyongyang. Nos bastidores, vários aliados de Washington lamentaram sua insistência em submeter algo à votação, sabendo que China e Rússia se oporiam com seu direito ao veto. Para os americanos, é pior não fazer nada e deixar que os testes norte-coreanos prossigam sem reação do que o cenário de dois países bloqueando a resolução, explicou um embaixador que não quis ser identificado. Os lançamentos de mísseis balísticos são uma ameaça à paz e segurança para o conjunto da comunidade internacional, disse antes da votação a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Segundo o exército da Coreia do Sul, o vizinho testou um suposto míssil intercontinental em uma série de 3 disparos. A ação era esperada durante a visita do presidente americano Joe Biden ao continente asiático. De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, foram lançados pelo menos 3 mísseis a partir da região de Sunan, na capital norte-coreana, Pyongyang,
de onde foi executada grande parte dos últimos testes armamentistas do país comunista. E agora a gente vai falar mais sobre a Coreia do Norte, que afirmou que o surto de Covid está controlado por lá. Mas especialistas acreditam que os números são subestimados no país, que inclusive não possui medicamentos ou vacinas contra o vírus. Os veículos de comunicação estatais informam sobre uma queda no número de casos nesta sexta-feira pelo 7º dia consecutivo e os trabalhadores sanitários intensificam testes de detecção e tratamentos. Mas especialistas questionam os números oficiais, já que o país isolado tem um dos piores sistemas de saúde do mundo e provavelmente não possui medicamentos para tratar o coronavírus ou capacidade de realizar testes em massa. A Agência Central de Notícias da Coreia disse que um progresso foi feito no diagnóstico e tratamento de pacientes, graças aos esforços altruístas dos trabalhadores médicos. A Coreia do Norte anunciou seus primeiros casos de Covid-19 em 12 de maio e ativou um sistema máximo de prevenção de epidemias de emergência. O líder do governo, Kim Jong-un, culpou as autoridades pela lenta reação ao surto e mobilizou os militares para trabalhar nas farmácias de Pyongyang. Segundo dados oficiais, 69 pessoas morreram vítimas do vírus. A Coreia do Norte não vacinou ninguém de sua população, estimada em 25 milhões de pessoas, e recusou os imunizantes oferecidos pela Organização Mundial da Saúde. E agora a gente fala de futebol. O Brasil já foi a campo nesta sexta-feira na Coreia do Sul para iniciar a preparação para a partida contra os donos da casa. Mas o time só vai estar completo na terça-feira, quando chegarem os jogadores que vão participar da grande final da Liga dos Campeões da Europa. De acordo com a CBF, os jogadores começaram a se apresentar em Seul na última quinta e 17 já tinham chegado à capital coreana. Os demais são esperados nesta sexta e sábado, com exceção dos que vão participar da final da Liga dos Campeões da Europa, que só chegam na terça. Entre eles estão os titulares Vinícius Júnior e Casemiro, do Real Madrid, e Alisson, do Liverpool, por exemplo. Vão ser 6 dias de treinamento antes do jogo contra os donos da casa. Para esta janela de amistosos, estava prevista uma partida contra a Argentina na Austrália, mas o jogo foi cancelado. O técnico Tite ainda vai ter mais uma convocação antes de entregar a lista final de jogadores que vão disputar a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. E essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia e hoje tem um agradecimento especial, que é o Kleber aqui na bancada. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da 13h. Volte quando quiser. Eu que agradeço esse privilégio de trabalhar ao seu lado. E agradeço também pela audiência de vocês. E continue ligado, porque às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Uma ótima tarde.